Prefeitura da cidade do Rio de Janeiro, Secretaria Municipal de Cultura, IBAP, apresentam Bons Momentos em Família, uma série de podcasts com contos tradicionais de diferentes lugares do mundo, feita para encantar crianças, jovens e até adultos. Afinal, quem não ama ouvir uma boa história? Olá, tudo bem com vocês? Eu sou a Luciana Azulli e estou de volta com mais um episódio desta série que acredita que as histórias aguçam tanto a nossa imaginação que nos fazem até sentir os cheiros que aparecem nelas. Como é o caso da história deste episódio, em que vai dar para sentir o cheiro apetitoso de uma boa sopa. Embora ela seja muito conhecida por aqui, eu mesma a escutei pela primeira vez quando eu era criança, contada pela minha mãe. Sua origem é portuguesa. Mas dá para imaginar esse caos acontecendo em qualquer cidade do interior do Brasil, desde que passe por ali um desses alegres andarilhos que adoram movimentar as cidades pacatas. E para seguir temperando as palavras dos contos, essa história também tem uma trilha musical com um instrumento que vai se destacar. E no final eu vou perguntar qual foi, ok? Desejo a todas e todos uma boa história. Eu vou contar para vocês uma história que é muito conhecida no Brasil, mas que ela veio do outro lado do Oceano Atlântico, ela veio de Portugal. E é uma história que o personagem principal também é bastante conhecido no Brasil, mas ele é um personagem português, que é o Pedro Malas Artes. Quem nunca ouviu falar do Pedro Malas Artes? O Pedro Malas Artes é esse andarilho que anda aí pelo mundo se virando do jeito que dá, do jeito que pode, se metendo em aventuras, contando piada, contando causo, vivendo causos e escutando o que as pessoas falam pelo caminho. E foi assim que um dia Pedro Malas Artes chegou numa cidade, sentou assim na entrada de daqueles restaurantes velhos de estrada e ficou escutando a conversa de dois homens. Pedro Malas Artes estava com uma fome danada, mas não tinha dinheiro para comprar nada. Então só sentou ali na beira do restaurante e resolveu comer palavra. E ficou escutando o que eles iam contar. E eles estavam falando de uma velha que morava ali na cidade, uma senhora, antiga moradora, muito conhecida por ser muito pão duro. Aquelas que não dão nada para ninguém, não emprestam, reclamam se alguém pede alguma coisa. E ele ficou ali escutando a conversa dos dois. E os dois falavam assim: "Ih, aquela lá? Aquela ali, não adianta pedir nada para ela não. Ela é muito pão duro. Aquela ali, ela conta cada feijão que põe na panela para cozinhar. Ih, pior do que isso, aquela ali não abre a mão nem para dar tchau." E o Pedro Malas Artes ficou escutando aquilo, ficou escutando. E aí teve uma ideia, ele falou: "Pois eu vou fazer essa senhora me dar tudo que eu preciso para fazer uma boa sopa." E o Pedro Malas Artes foi lá para frente da casa da velha. Ficou lá, de repente ficou olhando, depois ficou afastando folha seca com o pé, e logo a velha percebeu e achou estranho. Falou: "Quem é esse andarilho aí na frente da minha casa? Aposto que vai me pedir alguma coisa." Se aproximou do portão e falou: "Ô, o senhor me dê licença, mas não quero gente parada aqui na frente do meu portão, não. Se o senhor veio pedir alguma coisa, já vou adiantando que eu não tenho nada aqui, não tenho nada. Minha vida é muito simples, muito econômica, eu não tenho nada para oferecer." Mas o Pedro Malas Artes já tinha passado o olho assim ao redor e já tinha visto que a senhora tinha um quintalzinho ali com uma horta, com um pomar,
que tinha umas galinhas, que criava uns porcos, que tinha até uma vaca no fundo. E que tinha até um fumeirozinho, sabe, de fazer linguiça defumada, de fazer paio. Ele olhou aquilo e falou, não, imagina, a senhora tá enganada. Eu não vim aqui pedir nada não tô precisando de nada não. É só porque eu estava aqui parado e eu percebi que a senhora tem aqui na frente da casa umas pedras muito boas, bonitas, né? E me deu uma saudade danada de uma comida que a minha mãe fazia, uma comida muito boa, chamada sopa de pedra. Mas a senhora devia conhecer essa sopa porque é uma sopa muito econômica. Para a senhora ver, só leva pedra e água, mais nada. Quando a velha escutou aquilo, falou, uma sopa de pedra? Mas o senhor tem certeza disso? Mas não estraga o dente, não machuca o dente, que nada. É só saber fazer. Se não souber fazer, aí pode estragar os dentes. Mas como eu sei fazer, não tem perigo não. A velha ficou morrendo de curiosidade, começou a pensar. Se eu aprendo a fazer essa sopa de pedra super econômica, ela pensou, nossa, aí que a minha vida vai ficar muito melhor, né? Vou multiplicar as coisas que eu tenho, porque não vou precisar gastar nada do que eu tenho, vai ser ótimo. E falou assim, mas o senhor sabe fazer mesmo essa sopa? Sei, aprendi a fazer essa sopa com a minha mãe. Eu até poderia fazer aqui, mas eu não tenho uma panela, não tenho nenhum foguinho aqui. Ai, não seja por isso, eu ajudo o senhor. Porque eu fiquei com tanta vontade de aprender a fazer essa sopa que eu ajudo. E a velha correu para dentro de casa, pegou um fogareirozinho, pegou uma panela e já botou água na panela e tudo. Pedro Malazarte foi escolhendo cada pedra da calçada e escolhia cada pedra assim com detalhes, sabe? Aí essa aqui tem um gosto muito melhor que essa. Se a senhora usar essa, vai ficar muito mais gostosa que aquela. E tem o segredo principal. O segredo para a sopa ficar boa mesmo é saber lavar muito bem a pedra. Então Pedro Malazarte lavou bem cada pedra e colocou dentro da panela. E ficou ali sentado. Agora é ter paciência, disse para a velha. E ficou ali olhando a água começando a ferver. E ele de repente disse assim como num suspiro, essa sopa realmente é muito boa, é muito econômica. Agora, ela tem um jeito de ficar melhor. E a velha perguntou, e qual é o jeito? Porque, afinal de contas, eu nunca comi essa sopa de pedra, vai ser a primeira vez, então, já que vai ser minha primeira vez provando essa sopa, eu quero provar a melhor. Bom, ela ficaria melhor, a sopa de pedra, se ela tivesse assim um salzinho, mas eu não tenho aqui. Ah, não seja por isso, disse a velha. Correu em casa e trouxe sal e imediatamente colocou um punhado de sal na panela. Ah, agora vai ficar muito melhor, disse Pedro Malazarte. Mas eu tenho que ser sincero para a senhora. Se também tivesse um pouquinho de alho amassado e uma cebolinha picada e um cheiro verde picado bem fininho, sabe? E aí ficava muito melhor. Ai, não seja por isso, disse a velha. Correu para dentro de casa e já trouxe, inclusive, o alho amassado, a cebola picada e o cheiro verde todo picadinho. Vocês sabem o que é cheiro verde, né? É a salsa e a cebolinha picadinhos. E Pedro Malazarte colocou bem devagar, como um bom cozinheiro, os temperos dentro da panela, sentou e ficou vendo a água ferver. E disse, é preciso ter paciência, porque essa sopa é muito boa e muito econômica. E suspirou. Quando Pedro Malazarte suspirou, a velha disse, que foi? Não é nada não. É que essa sopa é muito boa e muito econômica, mas se ela tivesse, assim, um pedacinho de carne ou, assim, um paio, uma linguicinha defumada, e ficava então muito melhor. Não seja por isso, disse a velha. Correu até o fumeiro dela, trouxe uma linguiça fresquinha que ela tinha feito, picou ela mesma em pedacinhos e Pedro Malazarte colocou na panela. A velha olhava tudo com muita atenção, não queria perder nenhum detalhe da receita. Pedro Malazarte olhava a água fervendo e aí, vocês já sabem, Pedro Malazarte deu outro suspiro. Ai, que foi, disse a velha. Não, porque essa sopa, ela é realmente muito boa e muito econômica e já tá com um cheirinho bom, a senhora não acha? Mas assim, ela tá um pouquinho sem cor, né? Como a minha mãe mesmo dizia, que sopa de pedra é melhor colorida, com mais cor. Se tivesse assim, sabe?
um pedacinho de abóbora, uma cenourinha picada, umas folhinhas de couve cortadas bem fininhas. Aí ficava outra coisa, porque aí ganhava cor. Não seja por isso, disse a velha. E ela correu até em casa e pegou tudo que tinha. E ela tinha até mais coisa do que Pedro Malas Artes havia dito. Ela trouxe abóbora picada, batata cortadinha, cenoura já cortada em rodelinhas, a couve bem picadinha, trouxe até um pouco de chuchu também, batata doce e inhame. Tudo já lavado e cortadinho, porque a essa altura, ela já estava gostando de ajudar, porque ela queria aprender cada detalhe dessa receita econômica. Pedro Malas Artes pegou tudo que a velha trouxe e colocou com muito cuidado dentro da panela como um bom cozinheiro. Deu uma mexida com a colher de pau que a senhora havia trazido também e sentou e disse: é preciso paciência. E os dois ficaram ali, olhando para a panela que borbulhava e borbulhava. Que cheirinho bom, dizia Pedro Malas Artes. A senhora está sentindo o cheirinho? Tô, disse a senhora, já animada, sentindo água na boca. Sabe esse cheirinho bom? É da pedra. O segredo é a pedra. Quando eu escolhi cada pedra, a senhora não faz ideia. Eu sou muito cuidadoso. Eu escolhi a pedra certa que ia dar esse cheirinho. Quando a senhora provar, a senhora vai adorar. E assim, tudo que Pedro Malas Artes colocou na panela, cozinhou, misturou, e formou uma bela sopa. Quando a sopa estava pronta, Pedro Malas Artes falou para a senhora: olha, está pronta. Finalmente a senhora vai provar a sopa de pedra, receita da minha mãe. Mas olha só, como é que nós vamos comer a sopa se não temos prato, nem concha, nem colheres? Não seja por isso, não seja por isso. E a velha correu em casa e trouxe prato, concha, colheres, e Pedro Malas Artes imediatamente começou a servir a sopa. A sopa estava uma delícia. A senhora adorou, quis mais um pouco, mas estranhou. Estranhou que quando Pedro Malas Artes servia a sopa, deixava as pedras no fundo. Ela achou aquilo estranho. E depois de ter tomado 2 pratos, e Pedro Malas Artes também ter tomado 3 pratos, ter repetido bastante, o que não foi muito do agrado da senhora, ela perguntou: a sopa ficou realmente boa? É uma receita realmente econômica? Mas não entendo uma coisa. E as pedras? Foi aí que Pedro Malas Artes deu uma bela gargalhada e disse: as pedras a gente deixa no fundo. E saiu correndo. Nesse momento, a velha entendeu que tinha sido enganada, mas não valia mais a pena correr atrás de Pedro Malas Artes, que já tinha posto o chapéu na cabeça e já ia bem longe. Ai, esse Pedro Malas Artes é mesmo muito esperto. Por isso que ninguém esquece as histórias em que ele aparece. E o instrumento musical? Sabem o nome dele? Isso, o nome dele é o violão. Foi um prazer dividir este conto com vocês. E como diz a tradição portuguesa, Vitória, Vitória, acabou-se a história. Curadoria Ana Brits. Roteiro e narração, Luciana Zulli. Gravação de voz, Márcio Dornelles. Trilha musical, Rodrigo Ferreiro. Sonoplastia e edição final, Gustavo Correia. Ilustração, Renato Marques. Design gráfico, Marlos Vaz. Produção artística, Magalona Produções. Patrocínio, Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, Secretaria Municipal de Cultura, via incentivo do ISS. Empresa incentivadora, BAP. Apoio, Grupo Rian. Realização, Aloha Consultoria e Eventos.